Graças e paz, amém? Então, geralmente eu gosto de anunciar antes o que eu vou falar para vocês prestarem atenção bem focada no assunto e não desviar a sua atenção. Hoje vou falar sobre perseverança. Esse louvor ele é muito marcante porque ele fala da fidelidade de Deus, que Deus ele não vai mudar. Então a parte de Deus é ser fiel a nós, mas a nossa parte é perseverar. Deus ele nunca vai deixar de ser fiel. Lembro de uma história, uma parábola, não sei se posso dizer assim, um dito popular que diz que dois viajantes estavam no deserto e um deles estava desacreditado em Deus, porque as coisas estavam ruins e ele estava querendo desistir da vida. E o outro viajante disse: olha, espera amanhecer para você tomar sua decisão. E o viajante que estava querendo desistir esperou. Quando chegou de manhã, ele disse: e agora? Ele disse: olha para o sol. Ele nasceu, ele apareceu, quer dizer que Deus se mantém fiel. Ele disse ao sol. A palavra de Deus sustenta todo o universo. Enquanto o sol nascer para você, Deus ele está em operação, ele não está indo de encontro com a palavra dele, ele vai fazer tudo o que diz a sua palavra. E o que é que nós devemos fazer? Perseverar. Talvez você esteja passando por situações de pressão, de atritos, tantas coisas na nossa vida, ela nos apresenta tantos desafios, mas Deus não quer que nós venhamos a ficar frouxos numa situação dessa, mas ficar firmes, perseverantes. Essa é a vontade de Deus. Na verdade, a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia como uma jornada de perseverança. Se você desistir, você não vai ter a coroa da vida. Se você desistir no meio do caminho, não adianta tudo que você fez no início. Você põe tudo a perder. Você não pode, vou dar um exemplo do casamento, você pode ser fiel todos os anos do casamento, mas basta, no final, você trair, você quebrar a confiança, você joga fora toda a confiança que você semeou, que você conquistou. E perseverança não é um jogo de sorte ou azar. Perseverança é uma decisão de constância. Eu queria ler algumas passagens da Bíblia com vocês. Queria iniciar lendo em Hebreus capítulo 10, no verso 36. Vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia, para você não ficar acostumado a ler aqui na tela. Isso faz parte também da pregação, tá? Pegue sua Bíblia, abra. Se você é novo convertido, ainda não sabe onde estão os capítulos da Bíblia, os livros da Bíblia, tem um índice, você pode ir lá, não tenha vergonha. E ainda para você ficar desenvergonhado, eu vou dizer, abra no índice para você ser mais rápido daquele que quer achar decorado. Então vamos lá. Hebreus 10, verso 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diga assim: temos necessidade de perseverar. Isso é o que a Bíblia está nos dizendo. E mais adiante diz o seguinte: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, tem algo que vem depois da perseverança. A perseverança não é só uma obrigação para mais adiante a gente não ter nada para receber, não ter nada, nenhuma recompensa. Na verdade, depois de toda a perseverança, existe uma recompensa. E a perseverança nas coisas de Deus, ele é um ótimo galardoador. Você recebe várias recompensas se você está no seu trabalho, persevera, se está batalhando no seu casamento, perseverar, você vai ter um galardão, mas quando é para as coisas do Senhor, você vai ter galardão maiores e melhores. Mas, continuando o versículo 36, no verso 37 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Verso 38, todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Essa frase, podemos dizer assim, ela é repetida 4 vezes na Bíblia. O meu justo viverá pela fé. Então, como é a vida de um justo? Diga comigo: viver pela fé. Diga assim: eu sou justo, porque Jesus me justificou. Então, se você tem Jesus, queridos, você é justo, você deve viver pela fé. E vamos continuar. Se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Então, a Bíblia diz que se não vivermos pela fé, se vivermos retrocedendo, ou seja, não perseverando, Deus não tem prazer em nossa vida. Então, aqui nós estamos entendendo a necessidade de perseverarmos, de não sermos frouxos, de ficarmos lidando com a nossa vida de qualquer forma, mas ser uma pessoa perseverante. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então diga comigo, eu sou da fé, por isso eu persevero. Então, a perseverar, geralmente quando a pessoa desiste, não está perseverando, é porque ela está desacreditando. Quando você persevera em algo, é porque você acredita em algo. Então, as promessas de Deus, elas não vão deixar de serem realizadas. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é fiel. Você não pode duvidar, será que Deus quer isso? Será que é isso mesmo? Nossa confiança em Deus tem que ser 100%. E quando nós temos confiança, nós seguimos adiante e perseveramos. Mas se não perseveramos, estamos transmitindo algo, o quê? Descrença. Se você não continua, é porque você não está acreditando. Vou dar um exemplo. Eu estava, não lembro em qual ocasião, estava numa região onde a internet não pegava bem. E eu estava utilizando o GPS do carro, do celular. Chegou um momento que eu peguei a rua errada e recalculou uma rota que ficou sem sinal de GPS. Ele me deu um caminho que eu fiquei olhando assim, eu não estou acreditando não. Eu não conheço esse caminho não. E eu seguindo adiante, eu digo, esse caminho é estranho, não é o caminho que eu peguei, eu estava voltando de um local. Esse caminho é estranho, eu não vou por aqui. Eu não estava acreditando naquele GPS. Por isso eu não segui adiante. Porque se eu estivesse acreditando, eu ia seguir, independente se tivesse pedra, se tivesse vidro, se estivesse escuro, se estivesse fechado, mas no final ele vai me dar o destino. Muitas vezes fazemos isso com o celular. Nós vamos para um caminho, eu não sei onde chegar, e clica lá e o seu GPS vai dando o caminho. Você está acreditando que vai chegar lá, então você persevera. Você diz, que local esquisito é esse? Mas ele está me dando esse caminho, eu vou lá passar por isso. Mas no final você sabe que vai dar certo. Você só desiste quando você não acredita. Alguns desistem de ir por um caminho porque acham que tem um caminho melhor. O GPS me mandou ir pela favela. Já tem casos como esse. Mas o GPS não é Deus. O GPS é uma máquina, um algoritmo, uma inteligência artificial. Ela não sabe discernir favela de um caminho melhor, menos perigoso, mas Deus sabe. E por falta de desacreditar em Deus, às vezes querendo tomar o nosso próprio percurso. E muitas vezes pessoas desistem, por quê? Porque estão tomando as suas próprias decisões, em vez de confiar em Deus. Então, quanto mais confiamos em Deus, mais podemos perseverar. Em Marcos capítulo 9, verso 23, se a mídia puder projetar, diz assim, tudo é possível ao que crê, no final desse versículo. Tudo é possível ao que crê. Então, para aquele que crê, existe impossível? Então, se não estamos conseguindo algo, é porque não estamos crendo. Então, se eu desacredito, eu desisto. Eu já ouvi uma frase que diz que não existe fracasso, existem pessoas que desistem. Então, você não fracassa, simplesmente você desiste. Então, se está tendo algum fracasso, é porque você está desistindo. E para não desistir, você precisa estar acreditando. Eu vou continuar, porque Deus me prometeu isso, a palavra de Deus garante isso. Às vezes nós podemos pensar, eu chego em casa e não tem nada para comer. Mas podemos pegar o versículo da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não acredita nas obras de Satanás. Às vezes quando um ente querido seu morre, a tendência é olhar mais para a morte. Porque Deus não livrou ele. Porque Deus levou. Não, Deus não leva pessoas, Deus apenas recebe. Deus está recebendo muitas culpas de coisas que ele não fez. De vírus que está se propagando nas trevas ao meio-dia, de tudo que é área. Não é Deus que mandou o vírus. E pessoas dizem que Deus mandou para julgar. Não acredite nisso, acredite no caráter de Deus. Que Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Então não são as coisas ruins que estão acontecendo e você fica olhando para o negativo.
a doença, a morte. Se você ficar olhando para a falta, se você ficar olhando para a dor, se você ficar olhando para a morte, você vai estar olhando para as obras do diabo. E lá você não encontra Deus. Você não vai conseguir perseverar olhando para as obras do diabo. O que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para Deus. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da morte, nada de mal vai acontecer. Está caindo 10 mil do meu lado, mil à minha direita, e o que é que vai acontecer? Olha para Deus, eu não vou ser atingido. Se olhar para as coisas erradas, você vai desistir, você vai correr. Mas olha para Deus. Você deve ter uma percepção de que tudo irá bem com você. Não olha para as coisas ruins, o que não aconteceu. Olha para o que está acontecendo. Eu lembro de uma história de um pregador americano. Ele, em uma das suas pregações, ele deu esse exemplo. Teve um time de futebol, no futebol americano, que estava perdendo as partidas. E toda vez que eles chegavam lá no como é o nome? Que eles trocam de roupa? Vestiário. Quando chegaram no vestiário, o técnico chegava e disse, olha, vocês erraram nisso, vocês erraram naquilo outro, vocês, perdeu a bola aqui, fez isso e aquilo outro, e só reclamava com o time. Na outra partida, o técnico tinha a expectativa que eles não errassem mais. Sabe o que aconteceu? Eles erraram mais ainda. E ele chegava de novo e dizia, olha, vocês erraram nisso de novo, e o erro, e de novo. E toda vez o técnico chegava e só olhava para o erro do time. Mas tinha uma pessoa que aconselhou ele, eu não sei qual integrante da equipe técnica, que disse, vamos tentar uma estratégia diferente? Ao invés de focarmos os erros, por que nós não focamos os acertos? E o técnico, acredito eu, que bem tentado a reclamar, ele deve ter perseverado muito a não abrir a boca e falar do erro. E quando o time, após uma outra derrota, chegou no vestiário, o técnico chegou e disse, fulano, foi muito boa aquela jogada que você fez, e quero que você repita ela mais vezes. Beltrano, você acertou muito bem nesse bloqueio. Fulano, e começou a dizer o que é que o time estava fazendo de bom. O que é que ele estava acertando? Sabe o que aconteceu? Teve outra partida e esse time ganhou a partida. E o técnico novamente, eles tiveram erros, obviamente, mas o técnico novamente só olhou para os acertos, olhou para o que eles tinham, olhou para o que eles estavam fazendo de bem e de melhor. E partida após partida, aquele time ia ganhando e se tornando invicto. Chegou à final e esse time, não sei se foi nessa, mas eu acredito que sim, ele ganhou a Super Bowl, que é como posso dizer, o melhor campeonato de futebol americano. E ele passou vários anos ganhando. Por quê? Porque não focou no fracasso, focou no que eles tinham, no que eles eram bons. Então, para perseverarmos, não devemos focar no que nós não temos. Não devemos focar na desgraça, não devemos focar na falta, devemos focar no que temos de melhor. O que é que temos de melhor? Primeiro, Deus no nosso coração. Acabou-se. Nós com Deus somos maioria em qualquer local. A Bíblia diz em 1 João 4,4 que diz, maior é o que está no mundo, maior que está em vós, do que aquele que está no mundo. Então, dentro de você, você vê, meu coração é tão pequenininho, o mundo é tão grande, então mesmo assim, maior que está dentro de você. Maior é Deus que está dentro de você. Aonde você for, você é maioria em todo lugar. Tem uma história na Bíblia do profeta Eliseu, depois de Elias, Eliseu. Ele está lá em 2 Reis, eu acredito, capítulo 6, não sei ao certo, eu li esse mês, é por isso que está na minha memória, dei aula no departamento infantil. E esse profeta, ele estava revelando para o rei de Israel o que os sírios estavam tramando contra o povo de Israel. Então os sírios, o rei da Síria chegava e dizia, vamos pegar o povo de Israel ali. E o profeta Eliseu chegava para o rei e disse, não vá por aqui não, porque os sírios vão estar lá, aguardando. E eles estavam lá e não eram pegos pelos sírios, porque eles iam por outro caminho. E toda vez, não uma, não duas, não três vezes, mas várias vezes, Deus revelava a Eliseu o que o inimigo queria fazer. Chegou o momento que o rei perguntou, quero saber quem é o traidor. Quem é que está me traindo aqui? Tudo que eu falo aqui está indo para lá, eles estão sabendo. Aí uma das pessoas disse, eu sei quem é. É um profeta, Eliseu. O Deus dele revela tudo a ele. Ele disse, onde é que ele está? Em Dotã. Então mandaram a tropa lá. Vamos abrir lá. 2 Reis, deixa eu confirmar para você. Sei que contar a história é bom para resumir, mas se você ver é melhor ainda. Deixa eu ver se é 2 Reis ou é 2 Crônica. Se você achar, você diz aí, tá?
Olha aí, ó. É 6. Pronto. Vamos ler a partir do 13. 2 Reis 6,13. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade. No verso 15: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, o jovem discípulo que andava com Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez você não esteja enxergando como esse moço de Eliseu. Ele disse: Senhor, minha conta está assim, meus inimigos eles vão me colocar na justiça, olha o que vai acontecer, vão me demitir. Mas aí você pode pedir: Senhor, abre os meus olhos. E olha no verso 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então maior é o que estava com eles, mas eles não estavam vendo. Então você, com Deus, é maior em todo lugar. O inimigo vai querer passar longe de você. O que você precisa fazer é perseverar, é acreditar, é saber que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e lhe livra, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem. Então, se nós tememos a Deus, nós temos essa convicção que existem anjos. Você ficar desesperado: eita, vai acontecer alguma coisa errada comigo, vai acontecer. Aí vai acontecer porque você está desacreditando. Pessoas que começam a ter medo: se eu for na cidade eu vou ser assaltado. Aí você vai na cidade e aí é assaltado. Eu digo: mas Deus, aí Deus, então lá ver com isso. A sua fé lhe desprotegeu, sua falta de fé. Você teve fé mais em ser assaltado, teve fé mais em pegar uma doença, porque tem gente que diz: ih, quando dá frieza é certo, já começa a doer minhas juntas. Eu digo: é certo mesmo, vai doer. Em vez de perseverar na palavra, fica olhando para o que vê, para o que sente, para o que percebe. A Bíblia diz que você vai ter aquilo que você diz. Morte e vida estão no poder da nossa língua. Não está no poder da decisão de Deus. Deus olhar assim do trono e dizer: ó, aqui eu vou decretar morte, ali eu vou decretar vida. Não, morte e vida está no poder da língua. Às vezes parece um pouco difícil você chegar e seu marido volta embriagado de casa, volta para casa embriagado, xingando, e você querer desabafar, dizendo que ele é uma trepeça, que é uma desgraça, que é isso, que é aquilo outro, porque aí você se sente melhor, né? Você, ufa, aliviei. Não sabe você, eu digo minha percepção, eu acho que quando alguém fala isso, os demônios batem palma e dizem: opa, coisa boa. Ele não queria nem beber, mas porque ela está falando, vamos lá. Tem gente que fica atraindo: eu não confio no meu marido, que meu marido me trai, o bichinho está tão... bichinho não, o rapaz, para dizer que eu estou a favor dele. Ele está tentando segurar, mas por causa da declaração, os demônios: opa, chamaram a gente, vamos lá tentar ele, porque ele está dizendo que ele vai trair, então vamos lá, e ele trai. Entende, gente? Que não devemos andar pelo que nós vemos, olhando as desgraças, mas olhar para a palavra. A Bíblia diz em Marcos 11, 23, se disseres a este monte: ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, será assim com ele. Vai acontecer aquilo que você está dizendo, vai acontecer. Se você está vendo algo errado, algo desesperador, algo ruim, você tem que falar o contrário, o que você crê, e perseverar nisso. Pessoas dizendo: não vai acontecer. Eu vou ficar aqui até que não vou desistir, eu vou ficar aqui até que. Existe uma diferença entre insistência e perseverança. A insistência é mais uma repetição. Você repete aquilo, fica tentando. Tem uma porta aqui e você fica tentando. Eu vou ter que ultrapassar, mas está lá a parede. A perseverança, ela está atrelada a uma constância, mas também usa da sabedoria, porque você vai permanecendo por ali, mas não quer dizer que você tem que repetir aquele mesmo caminho. Você pode olhar aqui, tem uma porta desse lado. Então muitas vezes pessoas estão batendo no mesmo erro e achando que está sendo perseverante. Não, perseverante. Mas Deus nos dá sabedoria
para perseverarmos da maneira correta. Não é ficar repetindo. Se eu estou repetindo, eu estou perseverando. Não, não é isso não. Perseverança está mais ligado à constância e à persistência, à permanência. Você não desistir, daqui eu não saio. O inimigo quer vir latindo, mas eu vou permanecer. Tem uma historinha que eu contei para as crianças, eu vou contar para vocês. Vocês serem edificados, as crianças acredito que foram. Certa vez, eu falei que era ursos, né, para ele, para ser mais... Mas certa vez, duas crianças estavam brincando num gramado, e eles ouviram um grunhido saindo do jardim, do matagal alto. E quando viram, saiu um cão selvagem para cima deles. Então eles saíram correndo, chegaram em casa sem fôlego, e a mãe disse: o que é que aconteceu? Ele disse: tem um monstro lá no quintal que quer nos comer, quer nos matar. E disse: como assim? Eu ouvi um grunhido, um latido. Eu disse: eu já sei quem é. É o Nero, o cão do vizinho, ele já é velhinho, ele nem enxerga direito. Aí disse: faz o seguinte, quando ele vier de novo, vocês fiquem firmes e mandem ele embora. Não, mamãe, não, a gente não quer morrer não. Eles confiem na mamãe, ou então o papai. E eles foram brincar lá novamente e ouviram o rugido. Você deve ter percebido que se você corre, o cachorro corre atrás de você. Mas se você permanece, o cachorro só lhe cheira. Só que precisa perseverar. Pastor Ricardo, você está dizendo para quando vem um cachorro, eu não me proteger? Calma aí. Quando o cachorro das trevas vier, o natural pode até dar uma bocanhada, mas o das trevas, ele não pode lhe morder. E como aquelas crianças chegaram e disseram: não temos medo de você, e bateu o pé, e começou a ir para cima do cachorro, o cachorro começou a recuar, com medo deles. É como Satanás quer, um cachorro velho querendo nos assustar. Ele só vai para cima quando a gente recua. Mas se a gente avança, ele recua. Quando esse cão raivoso vier, persevera, diz: não sai daqui. Eu vou tirar isso, eu vou fazer isso, eu vou lhe humilhar. Eu vou ficar. Temos a necessidade de perseverança. Temos a necessidade de perseverança. E como é que, pastor, a gente está vendo aqui o que é importante a gente perseverar, mas eu vou trazer algumas ferramentas, algumas instruções para ajudar a aumentar a nossa perseverança. Primeiro, a perseverança ela está ligada a uma instrução bíblica. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Vamos ler lá, Mateus 7. Vou dar um tempinho para você abrir, poder marcar sua Bíblia. Diz assim, Mateus 7, 24. Todos abriram? Amém. Nunca mais tinha ouvido isso, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, todo aquele que ouve e pratica. Então não é só ouvir, mas ouvir e praticar. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, a casa permaneceu, a casa perseverou. Por quê? Porque a pessoa, ela ouviu e praticou. Mas olha o que acontece: todo aquele que ouve essas minhas palavras, no verso 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o que é que a gente aprende aqui? Que a nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra, não no testemunho de alguém, não no otimismo. Pode até lhe ajudar, mas sua fé tem que estar firmada na palavra. Então se você está passando por um problema, por exemplo, de enfermidade, de doença, então você diz: está crendo na cura? Estou crendo, pastor, estou crendo que sou curado, certo? Qual o versículo da Bíblia que você está sustentando? Não, que eu vou ser curado, né? Que o irmão veio 7 domingos e no 7º Deus curou ele, então eu vou e no 7º vou ser curado. Não tem na Bíblia que no 7º domingo você vai ser curado. Não tem na Bíblia que se você fizer um ritual evangélico,
você vai merecer essa cura. Não, não tem isso. Você não deve se apoiar em mandingas, em rituais, para poder você receber aquilo que Deus já lhe deu. Você deve se sustentar pela fé, pela palavra, fé na palavra. Estamos às vésperas do aniversário da igreja, e você pode ouvir diversos testemunhos. Pastor, quando eu peguei o meu envelope, abri uma porta de emprego, e eu pude ofertar. Isso acontece muito, minha gente, muito. Pessoas que estão desempregadas, pegam pela fé o envelope, e dizem: eu creio que Deus dá semente ao que semeia. E quando pega o envelope, já na mesma semana, ligações. Tem pessoas que até escolhem emprego. Ele está travado tanto tempo. Aí transmite testemunho, né? Aí uma pessoa desavisada diz: então o envelope dá emprego. Se eu pegar 2 envelopes, eu vou ter 2 empregos. Aí pega e aí, cadê, Senhor, o emprego que eu peguei no envelope? Sua fé está onde? No envelope ou na palavra? O envelope é consequência do que está crendo na palavra, porque se você quer uma semente para ofertar, Deus vai dar semente àquele que semeia. Então, se você se coloca na posição de semeador e se posiciona na palavra, eu digo: eu seguro firme, eu vou semear no dia do aniversário da igreja, eu não vou desistir. E Deus vai dar, porque muitas vezes Deus até já deu, mas pessoas muitas vezes comem aquela semente que Deus deu para você, para destravar outras, e fica esperando: cadê? Aí Deus disse: a tua próxima colheita tu já comeu. Devemos ter cuidado com isso, porque a Bíblia, ela é fiel, ela diz: tudo que o homem semear, isso ele vai colher. A alma generosa, ela prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo vai ser em pura perda da pessoa. Então, para nós perseverarmos, temos que nos basear na palavra. Quanto mais conhecimento da palavra nós temos, mais será o nosso poder e a nossa força de perseverança. Mas para isso devemos cumprir a palavra, não só ouvir ou saber decorado. Tem também alguns inimigos da perseverança. Um deles está lá em Hebreus capítulo 12, no verso 1, se você puder anotar. Hebreus capítulo 12, no verso 1 diz assim. Alguns versículos eu vou ler, outros vou esperar você, tá bom? Porque eu acredito que eu vou ler bastante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para cada um de nós. Temos que correr essa carreira com perseverança, é isso que a Bíblia diz. Mas existe algo que atrapalha, o quê? Alguns pesos. Então, se você quer correr, você não pode estar carregando muitos pesos. E a Bíblia faz um comparativo aqui, que existe peso que é pecado. Mas pastor, como é que eu faço para não pecar? Se converte. Eita, pastor, é tão simples? É. E qual é o próximo passo? Persevera na nova natureza que você está. Porque a Bíblia diz que quando você recebe a Jesus, o peso do pecado que lhe prendia, ele não traz mais esse peso. Então você peca não porque é obrigado pela sua natureza, mas porque você quer, pelo desejo e a concupiscência da sua carne. Então, se você disser à sua carne, fique no seu lugar, eu não vou pecar. Tem pessoas que ainda têm a ousadia, por falta muitas vezes de conhecimento, diz: pastor, eu não aguentei, foi demais para mim, eu não aguentei e caí em tentação, eu errei, eu fumei novamente, eu usei drogas, eu me prostituí, eu fiz alguma coisa, porque eu não aguentei, porque era demais para mim. Não é demais para você. A Bíblia diz que quando vem a tentação, ela não vem além das suas forças, porque senão Deus não permite. Isso me ajudou bastante. Na minha caminhada cristã, aprendi isso desde o início. Logo novo convertido, tantas situações para eu pecar, para eu desistir. Aí eu vi, eu não posso desistir porque isso aqui eu consigo aguentar, porque a Bíblia diz que eu consigo aguentar. Então, se eu desistir, não é porque foi mais forte do que eu, é porque eu desisti. Não tem outra palavra. Então, se você acha que está muito forte, eu estou querendo me livrar das drogas, eu estou querendo me livrar da pornografia, eu estou querendo me livrar disso, e eu não sei se vou aguentar, aguenta, porque você tem Jesus no coração. E o que é que eu faço para poder não ter essa guerra tão forte e ficar nessa linha limite, né? Só fortalece o espírito. A Bíblia diz que a carne, ela milita, ela luta, ela briga com o espírito.
contra o Espírito. Então, os desejos da carne, ela inclina-se para a morte, para algo que vai lhe destruir, algo que vai acabar com seus sonhos, acabar com seus projetos de vida, com seu casamento. Se você se inclinar para a carne só vai querer isso. Mas se você se inclinar para o Espírito, inclina-se para a vida. A carne é como um GPS desatualizado e com problema. Você acha que tem razão. Estamos passando por um problema atual aqui na região de obras. E eu fui levar minhas filhas na escola e o GPS mandou ir para um local onde eu sabia que tinha uns cones lá que não dava para passar. Eu disse, quer me enganar? Está desatualizado, porque ali tem uma barreira, eu não consigo fazer esse retorno. E eu vou para lá achando que é o certo, quando veio eu quebra-cara. Pronto, a carne é assim. Às vezes Deus disse, vai fazer isso. Eu disse, esse cara eu não confio não, isso aí é uma desgraça. Mas você sabe o coração dele, se Deus já consertou tudinho, mas sua informação está desatualizada. Deus está dizendo para você dar uma oferta àquela pessoa, porque Deus quer fazer algo significativo com aquele valor, transmitir algo, e você, por causa da sua percepção, você disse, não é Deus não, é o diabo. Nunca Satanás vai mandar você dar algo para alguém. Amém? Então não confia na carne, confia no Espírito. Mas vamos continuar, outra coisa que atrapalha. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Existem situações em nossas vidas que não queremos esquecer alguns males que as pessoas fizeram com a gente, alguns problemas. O teu passado não vai te ajudar, o teu presente é que vai te mudar. O que você faz no presente, as escolhas que você faz, vai determinar o teu futuro, mas o teu passado já passou. Então não se amarra, não se prende, aquilo que fizeram comigo, eu tive uma infância pobre, isso, aquilo, outro. Não esquece, começa um novo. Não fica dando desculpas do passado. Deus te dá a oportunidade a cada dia de começar do zero. Até a nossa vida devassa anterior, Deus zera a nossa vida. Para Ele você está limpinho. Quem já passou por uma situação de ser preso, tem os antecedentes criminais. Então quando vai conseguir um emprego, fica com aquela marca de Caim, né? Aquele negócio do passado que, mas eu não sou mais ladrão, ou então não sou mais isso, não sou aquilo, mas ficou marcado. E a pessoa queria um dia zerar aquilo, que apagasse do sistema e as pessoas vissem ela como uma pessoa nova. Pronto, Deus fez isso com a gente, perante Ele. Não precisa ficar olhando para trás. Você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17, coloca aí por favor. Se não for segunda, é primeira. E se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Vamos lá. Pronto. Então se você está em Cristo, olha o que a Bíblia diz. Você é nova criatura. As coisas antigas já, o quê? Passaram. Eis que se fizeram nova. Então não precisa ficar se amarrando com as coisas do passado. Vamos para outro inimigo. Hebreus 2, no verso 1. Esse eu queria que você abrisse. Hebreus 2, 1. Então, um dos inimigos, o pecado é um dos inimigos da perseverança. Não conseguir esquecer o seu passado também é outro. E o outro está lá em Hebreus 2:1, que é relaxamento, frouxidão, negligência, por aí. Hebreus 2:1 diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga comigo, firmeza. Ao quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, para nós não desviarmos das verdades da palavra de Deus, o que é que nós devemos fazer? Se apegar com firmeza. Essa palavra desviar quer dizer também escapar pelas mãos. Imagina você tendo algo tão precioso e ele escapa das suas mãos. Pronto, é isso.
Se eu não apegar com firmeza, eu for frouxo, for negligente, as promessas, o que está reservado para nós, pode escapar das nossas mãos. Então, um dos inimigos da perseverança é não ser firme, é ser negligente, é ser frouxo. A leviandade está cada vez mais querendo permear o nosso dia a dia. O que é leviandade? Leviandade é tratar as coisas com leveza, soft, leve, não ter muito compromisso. Eu me caso agora, mas se eu não gostar dela, eu desfaço do casamento, em vez de perseverar, em vez de pegar com firmeza. Não, eu dei minha palavra, então eu tenho que cumprir. Eu admiro muitos conselhos antigos, né, que quando o rapaz casa com uma moça e depois ele volta, quero me separar. O quê? Você deu a sua palavra. Não, papai deu a sua palavra, cumpra a sua palavra. Então tem pessoas que por coisas banais, quer tirar a aliança, quero me separar. Misericórdia! Aí chega, oh meu Deus do céu. Fica agindo como menino, com mimimi. Não, nem criança deve agir assim, os pais não gostam, tem que ficar sempre ajustando. Lá em casa eu gosto de ensinar minhas filhas, né? Aleluia. Tem algo que aconteceu recentemente, ensinando perseverança para Letícia, a mais velha, de 8 anos de idade. Ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Comprar um poppet grande. Se você não sabe o que é poppet, é aquele negócio colorido que tem umas bolinhas que você fica apertando, que está em tudo que é canto. Pronto. Eu sei porque eu sou pai das meninas que elas, desde que lançou, estavam querendo. E ela viu um preço. É muito fácil pedir a papai. Eu digo, olha, vamos aprender a você conquistar? Papai lhe dá um dinheiro, não é isso? Tá, papai, todos os dias, pronto. Se até sexta-feira você não gastar, papai vai lhe dar um dinheiro a mais. Aí ela fez o cálculo. Em tantas semanas eu vou conseguir comprar. Tá certo. Aí o primeiro dia eu dei o dinheiro a ela. Aí peguei ela da escola e disse, papai, foi eu e Vanessa, né? Voltando. Papai, eu tenho uma notícia saborosa e uma notícia ruim para lhe dar. Já imagina a saborosa, né? Ela gastou o dinheiro num lanche e não guardou, né? Aí eu digo, tá certo, filha, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas papai estava lhe ensinando se você segurar e aguentar, você ia ter recompensa. Mas tudo bem, só vai demorar mais para você chegar no seu objetivo. E ela, comigo, eu fico estimulando ela a empreender, ensinar educação financeira para ela. E eu disse a ela, que ela às vezes quer coisa muito fácil, eu digo, por que você não empreende, faz alguma coisa para vender? Aí ela disse, eu vou vender biscoito lá de casa, pega o biscoito. Eu digo, isso não dá certo não, filha. Aí eu vou nos apartamentos e ofereço por R$2, papai. Eu digo, mas papai compra mais caro. Esse biscoito você quer vender. E a avó dela fez aquele polvo do humor no aniversário dela. E eu disse, por que você não vende para os coleguinhas? Aí ela foi e levou o polvo do humor dela. Chegou com 2 vendas em casa. Eu digo, pronto. Agora você está aprendendo a multiplicar. Eu poderia muito bem comprar aquilo. Poderia. Mas eu, como pai, eu gostaria que a minha filha perseverasse. Ela aprendesse. Que ela não recebesse as coisas com tanta facilidade. Eu não estou deixando de ser pai dela. Eu estou ensinando ela a ela vencer na vida. Muitas vezes Deus vai se afastar só um pouquinho da sua frente para você poder crescer, para a sua perseverança crescer. Isso tem na Bíblia, Romanos capítulo 5, vamos abrir lá? Como é que eu faço para a minha perseverança aumentar? Como é que eu faço para aumentar? Está lá, Romanos capítulo 5, deixa eu abrir aqui também. No verso 3, diz assim, Romanos 5, 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Olha aí o que a Bíblia diz. Senhor, eu quero ser perseverante. Eu disse, opa! Vou permitir ele passar por tribulação. E não é Deus que vai mandar a tribulação. Porque Deus pode resolver todos os nossos problemas. Assim como você, quando seu filho nasce, você não precisa nem deixar ele andar. Deixa no braço o tempo todo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não bota ele no chão, para ele não arranhar o joelhinho, para ele não se desgastar. Mas o dia que botar no chão, o menino se desfalece, porque não tem músculo, não sabe andar, não sabe nada. Então o fato de você deixar seu filho andar,
não quer dizer que você está abandonando. Está dizendo que você está reservando ele para outra coisa melhor. Isso Deus fez com Israel. Êxodo capítulo, eu acho que é 13. Êxodo 13, vamos ver lá. Êxodo capítulo 13. Para você encarar um pouco diferente as situações adversas. Não desanimar, achando que está ruim, está ruim. Pega qualquer situação ruim e transforma ela em algo bom. Êxodo capítulo 13, verso 17 diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Esse é um momento do contexto onde o povo estava saindo do Egito e ia para a terra prometida. Então eles estavam sendo escravizados pelo faraó, e Deus prometeu a terra, prometeu uma terra, e Moisés libertou o povo de faraó. Só que o caminho era mais curto. Olha o que a Bíblia diz: posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Em outras palavras, o povo estava tão imaturo com a guerra, que quando eles fossem pelo caminho mais fácil, eles iam se deparar com um povo que é os filisteus, e quando ia ter a guerra, sabe o que eles iam fazer? Não iam perseverar. Eles iam ficar frouxos, dizer: opa, eu vou voltar lá para o Egito, pelo menos tem um alho, tem cebola, aqui eu vou morrer. Deus não quer isso dos seus filhos. Então, quando vem uma tribulação, quando vem um problema, essa palavra tribulação, ela quer dizer prensa. Quando vem uma situação de apertar, que ele tira até o fôlego, aí você olha para o céu e diz: Senhor, sei que não é você que está me dando isso, mas se eu estou passando, é porque eu vou gerar algo, que vai gerar o quê? Perseverança. A perseverança, constância, esperança, tudo existe uma consequência. Então, quando vêm as situações ruins, devemos o quê? Perseverar. Se eu desistir, eu vou voltar para um Egito, eu vou voltar para uma situação ruim, uma situação que Deus não quer que a gente fique. Mas se eu perseverar, o que é que vai acontecer? Eu vou para a terra prometida. Então não tem cabimento nós desistirmos. Desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir de algo que você está desejando tanto. Segura. É demais para mim. Não. Quer se aperfeiçoar? Ou você vai através da sabedoria ou através de tribulação. Não precisa você passar por tribulação, é bom você aprender antes. A sabedoria vai lhe livrar de problemas. Mas se você não tem tanta instrução, quando chegar na tribulação você vai ter que aprender. O problema vai ter que servir para algo em sua vida, ou seja, ensinar alguma coisa para você. E no final de tudo você vai ter recompensa. Eu queria chamar o grupo de música. Se prepara para cantar aquela música. Gostei demais. Olha lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. Deus, ele é tão bom que ele podia muito bem só mandar a gente perseverar. Diz: persevera, é o que eu estou mandando. Mas não, ele sempre dá uma esperança para a gente. Ele dá um alvo para a gente acreditar. Em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suporta com perseverança. Suporta com perseverança. Não desiste, não dá ré, não retrocede. Nós somos justos, vivemos pela fé, não devemos retroceder. Outro versículo, João 15. Eu gosto demais do livro de João, capítulo 15. Verso 7. Se permanecerdes em mim, diga permanecer. Perseverar. Não desistir. Olha o que vai acontecer. E as minhas palavras permanecerem em vós. Lembra que a perseverança está ligada à palavra de Deus? Não está somente não está em ser cabeça dura, mas em ficar firme na palavra de Deus. E permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então nada vai nos parar. Nada vai ser impossível. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então quanto mais ouvimos a palavra de Deus, nós vamos praticar a palavra de Deus. E praticando a palavra de Deus, nós podemos perseverar da maneira correta. Jesus é nossa âncora no mar. Cantamos isso. Quanto maior o navio,
maior a âncora. Se botar uma âncora fininha, quando vier uma onda forte, vai levar e arrastar o navio. Mas, queridos, eu sei que essa âncora, ela é a melhor para qualquer navio aqui. Se você tem Jesus Cristo como tua âncora, não vai afundar você, você não vai ser arrastado para situações ruins, porque você tem alguém com você. E Jesus Cristo e a palavra é um só. Então, se você recebe a palavra, você cumpre a palavra, você está andando seguro.